Olá, seja bem-vindo aqui, investidor, a esse conteúdo em que vamos abordar as crises e como elas podem impactar a nossa vida financeira, o nosso patrimônio, independente se renda fixa, renda variável, como podemos nos beneficiar desses momentos para rentabilizar a nossa carteira, rentabilizar as nossas finanças e atingir os nossos objetivos financeiros o mais rápido possível, diferente de grande maioria das pessoas que perdem dinheiro no mercado. E se tem gente perdendo, tem gente ganhando. Queremos ser essas pessoas. Bora lá pro vídeo que eu vou te mostrar como. Bom, investidor, eu defini aqui a apresentação em 4 tópicos para ficar o mais didático, o mais sucinto e o mais fácil para você compreender. Para isso, eu fiz uma parte só sobre introdução e conceitos fundamentais para que fique muito claro o que vem logo adiante. E essa parte é para você realmente se fundamentar e compreender tudo. Depois eu dividi colocando crises ao longo da história para você compreender como poderíamos agir e como elas ocorrem ao longo da história para que você até consiga se precaver mais nos próximos momentos. Depois, as próximas grandes crises e também como se beneficiar das crises. A próxima grande crise é para você entender o que pode estar por vindo ali, uma análise bem superficial que vamos fazer, mas também tem muitos conceitos que você vai entender para que você consiga talvez se precaver dessa próxima grande crise que pode vir. Claro, não conseguimos prever crises, mas conseguimos nos beneficiar de algumas maneiras que eu vou te mostrar aqui. 4, como se beneficiar delas, como eu já havia dito. E para isso, começando aqui com introdução e conceitos fundamentais, eu trago logo uma frase que eu gosto muito do Henry Ford, o homem mais poderoso que viveu na face da Terra no século passado. Que bom que as pessoas não entendam o nosso sistema bancário e monetário, pois, se entendessem, acredito que haveria uma grande revolução antes do amanhecer. E isso tem tudo a ver com o nosso sistema monetário. É exatamente disso que nós vamos falar aqui nesse trabalho, nessa apresentação. Pois as pessoas não entendem o que está acontecendo e assim os governos sempre se safam. Essa que é a grande realidade. Não há educação financeira na escola, na família, na faculdade, em lugar nenhum. Nunca falamos sobre finanças, a menos que você faça um curso muito específico, e mesmo as pessoas que fazem cursos de economia não aprofundam tanto em como gerir as finanças pessoais, sobre investir, como aplicar a sua receita, as suas despesas, controlar, e assim acabam demandando talvez um MBA, um projeto pós-graduação, para que consigam assim aprender algo que se aplica na prática, na vida real. E aí vamos pegar aí 99% das outras profissões, não tem nada que fala sobre isso. E para fazer, vai ter que fazer algum curso, alguma mentoria na internet, algum educador financeiro ou contar com alguma consultoria. Então vamos lá. Os primeiros conceitos que eu trago aqui para você é sobre impostos, inflação, incentivo para a população e taxa de juros. Os impostos nada mais são do que compulsivamente tirados ali de todos os produtos que você consome ao longo do dia a dia. Então você não tem opção de não pagar imposto. Por isso que uma linha até econômica, de pensadores econômicos diz que imposto é roubo, porque não temos como optar por contribuir ou não com tudo que a gente consome para o governo. Além disso, temos o conceito de inflação, e a inflação nada mais é do que a perda de poder de compra da moeda. O que gera inflação? Quando o governo imprime dinheiro. Quanto mais o governo imprime dinheiro, mais gera inflação. Por quê? Moeda, assim como tudo na vida, é oferta e demanda. Quanto mais tem dinheiro ofertado no mercado, menos ele vai valer, menos vai ter gente em busca desse dinheiro. Ou seja, ele gera inflação e aí a gente tem aquela sensação de que tudo está subindo quando a gente vai no supermercado, combustível, tudo no nosso dia a dia. Mas a verdade é que não é que está subindo de verdade, é que o poder do dinheiro perdeu a capacidade de compra. Isso é por definição, tá bom? Depois temos os incentivos para a população, que podem ser de diversas maneiras, Tínhamos aí na pandemia o Auxílio Brasil, tinha Bolsa Família, tem Bolsa Família, e vários auxílios para ajudar, para fornecer subsídios para a população. Existem também subsídios através de auxílios, incentivos por meio de crédito para a população, por meio de bancos públicos, também são incentivos para a população. Temos também a nossa taxa de juros. Aqui no Brasil, a nossa taxa de juros, a nossa taxa básica, chamada de taxa mãe da economia, é a taxa Selic.
Ela que pauta todos os juros dos empréstimos dos bancos, dos empréstimos das pessoas físicas, e o que corre na população, tá? E os juros aqui do Brasil, a taxa Selic, ela é utilizada para controlar a inflação. Porque se ela é que pauta todos os empréstimos aqui do Brasil, e ela pauta também a rentabilidade do Tesouro Selic, das rendas fixas aqui do Brasil, veja só, se ela aumenta muito, ninguém vai pegar dinheiro emprestado. E se ela baixa muito, todo mundo vai pegar dinheiro emprestado. A economia vai expandir, né, mesmo que de uma maneira superficial, um aumento do governo, diminuição do governo, da taxa Selic. Se diminuir, a economia tende a expandir. Por quê? Porque as pessoas estão pegando dinheiro emprestado. E de onde sai esse dinheiro? O governo tem que imprimir. E aí, imprimindo gera inflação. Então, se diminui a taxa de juros, gera inflação, mas se aumenta a taxa de juros, controla e diminui a inflação. Claro, isso tem algumas exceções. Por exemplo, se tem muitos incentivos para a população, se o governo está imprimindo muito dinheiro para gerar incentivo para a população, gera inflação também, independente se a taxa de juros está subindo ou está caindo. E aí é um outro fator, e tem também o fator do dólar. O fator do dólar é que, como eu falei, moeda é oferta e demanda. Se tem gente colocando dinheiro, um gringo colocando dinheiro fora aqui do Brasil, de fora vindo do Brasil, colocando em dólar aqui no Brasil, o dólar tende a diminuir. Mas também tende a aumentar se a nossa moeda estiver perdendo o poder de compra. Estivermos imprimindo muito dinheiro e assim gerando inflação. Porque qual que é a definição de inflação? Diminuição do poder de compra da moeda, porque tem muita oferta. E moeda, como eu falei para você, é oferta e demanda. Além disso, trouxe outros conceitos. Conceito de expansão, que nada mais é do que crescimento do PIB. Conceito de crise, que é uma queda brusca no PIB, que gera grandes problemas para a população e para o país. Crise na bolsa, que é diferente de crise na população, que às vezes a população está sofrendo problemas financeiros, vários problemas na vida pessoal, mas a bolsa pode estar subindo. A crise na bolsa tem muito a ver com a bolsa estar cara ou estar barata. Às vezes, se ela está cara demais e ocasiona uma crise, ela pode acabar caindo. Mas se acontece uma crise e ela ainda está barata, ela não vai cair muito. Pode ter também as crises financeiras, as crises que impactam muito a vida financeira daquele país. E fora do país não estiver com muita crise. E aí, se você investe fora do país, você não vai sentir a bolsa caindo, porque a bolsa dos outros países vão estar indo bem. Então é muito relativo a crise na bolsa e a crise real. Ela pode estar tanto presente na bolsa quanto não. Dificilmente ela não vai estar presente na bolsa ali. Mas a crise na bolsa tem mais a ver com ela estar cara e aí cair de uma vez, e ela estar barata e aí você poder ter poder de compra e comprar e ela poder subir mais. Tem também as quedas na bolsa, que aí não é crise, né? É mais uma queda que pode ser gerada por notícia, por resultados de balanço das empresas que não foram como esperado. Tem também o conceito de depressão e recessão. A recessão nada mais é que a queda do PIB por 2 ou mais trimestres, e a depressão é por mais tempo. Fazendo analogia ali com a doença, né? Seria como uma tristeza e uma depressão ser um processo mais prolongado. Uma analogia até meio triste, né? Porque é um problema que várias pessoas passam. Outra questão é a bolha. A bolha é um processo que é quando a bolsa está muito cara, ou um ativo está muito caro, e aí acontece de ter uma notícia ou ter um resultado que faz com que ele caia 30%, 40%, 50%, 70%. Ele caia muito, de uma maneira muito rápida, porque ele está muito caro. E aí temos também o conceito de estagnação e estagflação. Estagnação é um crescimento nulo do PIB, é um PIB andando de maneira lateral, não crescendo nem caindo, e estagflação é um PIB dessa forma, um país estagnado, mas também com uma inflação alta. E aí temos também alguns exemplos aqui. No Brasil de 2014 a 2016, por exemplo, a gente teve aí uma crise com vários e vários trimestres, foi mais que uma depressão, a gente pode dizer. No começo, né, a gente encontra ali uma recessão, depois essa recessão se torna uma depressão, depois se torna uma crise quando fica muitos e muitos trimestres com PIB negativo. Depois tem o Brasil pós-Covid, que a gente teve uma pequena recessão e depois veio uma grande expansão da nossa economia. Tem também um grande exemplo aqui, que foi a crise de 1929 nos Estados Unidos, que foi o grande crack da Bolsa Americana, dos mercados mundiais, e que gerou problemas no mundo inteiro, que ficou aí mais de uma década em crise. Teve também a crise do subprime, que foi uma crise ali em 2008, gerada pela especulação dos investidores,
por crédito farto. Teve também a greve dos caminhoneiros, que gerou apenas ali o que a gente chama de recessão, que foi só um PIB, um trimestre, 2 trimestres ali, se não me engano, com o PIB caindo. E aqui a gente tem um gráfico muito interessante que é importante que você observe. São os ciclos econômicos de expansão e recessão, expansão e recessão. Os ciclos acontecem de momentos em momentos, né? Sempre vão subir, sempre vai cair. E a tendência é que sempre o PIB cresça. Por quê? Porque as economias vão evoluindo, né? A tecnologia vai evoluindo e os países buscam produzir cada vez mais. Esse é o intuito dos países, né? A menos que tenha aí grandes e grandes crises, se a gente analisar períodos pequenos. Se a gente analisar períodos longos, a gente sempre vai ver processos dessa maneira aí. E agora a gente vem para o segundo ponto, as crises ao longo da história. Falando de crises ao longo da história, eu gosto muito dessa frase. Quanto mais longe você olhar no passado, mais longe você verá no futuro, do Winston Churchill. Essa é a importância que eu trago aqui, nós analisarmos as crises no passado. E as crises, todas elas, se você analisar, têm um fator em comum. Eu falei muito ali de aumentar taxa de juros, taxa Selic, diminuir taxa Selic, inflação, né? Aumenta a Selic e diminui a inflação, diminui a Selic e aumenta a inflação. O governo gasta muito, aumenta a inflação, o governo gasta pouco, diminui a inflação. E a relação também com o dólar ali. E as crises, né, com todos esses processos que os bancos centrais dos países fazem, de aumentar uma taxa para controlar outra, acaba que a realidade é aquele ditado, é encobrir os pés e destampar a cabeça, tampar a cabeça e descobrir os pés, e vice-versa. Você não consegue suprir tudo apenas movimentando a taxa de juros, é como tapar o sol com a peneira. Esses processos de ficar manuseando a economia por meio de processos artificiais de manipulação da taxa de juros da economia do país acaba gerando as crises futuras. Por exemplo, a crise da Roma Antiga foi gerada por uma hiperinflação em impostos. O que aconteceu? As moedas eram feitas de ouro, começaram a inserir cobre dentro dessas moedas e imprimir mais moedas com um percentual baixíssimo de ouro e cobre. Então começou a imprimir altas quantidades de moedas e gerou uma grande inflação e impostos altos para a população lá no final, porque a população é quem sofre lá na frente, principalmente a população mais pobre. Depois temos também aqui algumas questões da Alemanha pós-Primeira Guerra, que as taxas de juros eram baixíssimas e imprimiram muito, muito dinheiro para gerar, né, ali os suprimentos da Primeira Guerra para a Alemanha, para que ela conseguisse vencer. Em 1929 também, talvez a crise mais conhecida, né, da história, que a gente lê nos livros de história bastante, a crack de 1929, que gerou uma hiperinflação e aumento dos impostos, uma superprodução da população, né, os estoques de café cheios em todo o mundo, todas as produções de commodities do mundo inteiro, não tinha para quem vender. Por quê? Porque havia altíssimos incentivos do governo, altíssimos, e não tinha poder de consumo, e imprimiam muita e muita moeda para gerar esses incentivos por meio de crédito facilitado para a população, por meio de empréstimo para a população com juros baixíssimos. Depois vem as bolhas das .com no final da década de 90 e começo dos anos 2000, mesma questão, juros baixíssimos, altíssimas taxas, altíssimas pessoas pegando empréstimos com muita facilidade, ocasionou também no crack. Crise do subprime de 2008, uma grande bolha aí do mercado imobiliário americano, ocasionado também pelo mesmo fator, taxas de juros baixíssimas, as pessoas comprando até ativos imobiliários com baixíssimas taxas de crédito, ocasionados pelo lucro esperado na Bolsa de Valores e dos ativos financeiros muito maior do que as taxas de juros que eles pegavam lá nos bancos americanos. E aí como é que o banco consegue sustentar esse processo artificial das pessoas pegando dinheiro do país para investir num ativo financeiro especulativo? Não consegue. Um ativo que não estava gerando renda para o país, né? Um ativo financeiro especulativo, acaba ocasionando-se demasiadamente numa crise financeira brusca como foi 2008, que afetou o mundo inteiro. E Venezuela e Argentina, que são casos horríveis aí de impressão de dinheiro demasiada, absurdamente alta, que não conseguem sequer controlar hoje as suas finanças e não tem qualquer panorama positivo para os próximos anos aí. E agora vamos falar também da crise de 2008. Né? Na crise de 2008, o Rimaminsky que é um professor universitário, que era pelo menos americano, né, que teve a sua tese de doutorado, que
nada bem avaliada, nada conhecida até então, que ganhou, né, grande notoriedade a partir de 2008, porque ele fala na sua tese de doutorado que as pessoas costumam imprimir, os governos costumam imprimir dinheiro, fornecer subsídios de empréstimo com juros baixíssimos, e essa questão pode gerar um grande problema, que são as pessoas colocando dinheiro em capital especulativo, em investimentos, e não colocando na economia real, e isso gerando uma grande sublimação, uma grande elevação do capital especulativo na bolsa, levando absurdamente, vultuosamente o preço dos ativos no mercado, e quando esses ativos começam a cair, as pessoas veem que não vão conseguir pagar ali os seus empréstimos, elas começam a sacar vultuosamente todos os seus ativos, e a bolsa acontece de estourar, né, de ter o estouro dessa bolha. Isso é chamado de momento Minsky, né? Esse resgate em massa de pessoas precisando de dinheiro para liquidez, tirando dos seus investimentos para cobrir ali as suas dívidas financeiras dos bancos. Eles pegaram empréstimos para investir no mercado financeiro. Isso aí é o momento Minsky, que ele pegou grande notoriedade a partir da crise de 2008. Um professor que não tinha qualquer relevância no meio acadêmico. E hoje tem grande relevância no mundo inteiro. E olha só, essas aqui são as crises ao longo da história, né? Veja, né, que você não precisa se preocupar tanto ao longo das crises, pois sempre, vamos lá, caiu 63, subiu 409, caiu 62, subiu 500, caiu 67, subiu 300, caiu 56, subiu 700, caiu 60, subiu 55 e por aí vai. A longo prazo, se nós sermos precavidos, sermos minuciosos, nós vamos ver que o melhor momento para investir é exatamente aí quando a bolsa cai 40%, 50%, como nessas médias aí que caíram todas mais de 50%. Então é muito vantajoso momentos que a bolsa cai, porque sempre a longo prazo, como nesses exemplos aqui que você vai observar, a bolsa vai ter um retorno, né, positivo, muito positivo. Com exceção aí de 2008 até ali mais ou menos 2018, né, que foi quando a bolsa mandou meio de lado. Aí a gente chama até de década perdida, né, que foi quando a bolsa subiu muito pouco. Mas mesmo assim, se você pegar e traçar um gráfico ali a longo prazo, na queda de 60% em 2008 até a alta de 118% ali, foi uma alta muito vultuosa que você poderia ter tido sobre seu patrimônio, muito vultuosa. Então, o certo realmente é aquela história que todo mundo fala, que todo mundo prega aí nos investimentos, é comprar na baixa e vender na alta. E aqui, para você entender como você vai se precaver, é acompanhando esse índice aqui, é o índice VIX. Quando ele está acima de 30, é um índice que você consegue acompanhar na Bloomberg, né, na Infomoney, em vários canais de blogs sobre finanças. Você jogar lá o gráfico, jogar propriamente no Google, você já vai encontrar aqui qual que está o VIX ali para aquele dia, se o mercado está estressado, se não está estressado, para aquele momento, para você entender se a gente está correndo um risco muito alto aí para o mercado. Veja, um VIX acima de 30 é considerado alto, né? O VIX entre 20 e 30, como aqui no gráfico, considerado ok. VIX abaixo de 20 é considerado baixo. Veja aí no dia que eu coloquei, estava ainda dentro dos conformes esse gráfico, no dia que eu montei ele. Mas claro, tem uma variação todos os dias, né? E aqui veja, né? A bolha das .coms aí, em que o VIX ele fica muito alto, ele chega a ultrapassar aí o gráfico da bolsa, desenhados, plotados juntos, em alguns momentos, como foi lá na bolha dos .coms de 11 de setembro. Depois da crise subprime, veja que ele sobe demais e veja aqui o VIX também no Covid, como ele dispara bem acima. O VIX chegou a 100, mais de 100%. O VIX acima de 100 aí no momento do Covid, altíssimo, né? Então, quando você vê o VIX disparado, muito alto, é que provavelmente você está com algum risco. Aí procure entender, ver as notícias do mercado, acompanhar o que está acontecendo no mercado. Mas uma forma de você acompanhar. O VIX é considerado, é chamado do índice do medo. É o índice do medo de perda dos investidores no mercado financeiro. Então, fique atento a esse índice e sempre acompanhe. E aqui, para a gente progredir, eu trouxe essa frase que eu gosto muito, inclusive eu coloquei ela no meu TCC e na citação, que loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes, do Albert Einstein. É aquela mesma questão que eu mencionei com você, aumentar taxas de juros, diminuir taxas de juros, inflação subindo, dólar, esses controles que o governo faz é que muitas vezes gera as crises posteriores. E para isso a gente vai falar sobre isso aqui, a próxima grande crise.
E para falar sobre a próxima crise, eu gosto muito de citar essas duas frases. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, e o remédio que se toma para curar uma crise é o veneno que se costuma gerar a próxima. O que é isso? É que, veja só, na última crise, o Covid, o governo americano, por exemplo, teve que imprimir tanto dólar que ele imprimiu mais dólar do que ele tinha imprimido dólar em toda a sua história. Ele nunca imprimiu tanto dólar como no Covid. Para quê? Para proteger a população, para resguardar a população, para os incentivos para a população e assim proteger a sua economia. Porém, né, ele protege a economia no curto prazo, ele toma esse remédio no curto prazo, porém, se essa dose for muito elevada, essa injeção de dinheiro for muito elevado, acontece de provocar as crises seguintes, porque como eu falei, quando se injeta muito dinheiro, depois de um prazo se tem inflação. E depois, gerando inflação, você tem que aumentar muito os juros para conter essa inflação. E o que acontece quando a gente eleva muito os juros para conter a inflação? O que eu te falei lá no começo, nos conceitos fundamentais? Aí as pessoas não pegam empréstimo, ninguém se financia, a economia não expande e a economia fica estagnada. Tem uma estagflação, muitas vezes, ou até uma recessão, uma depressão, se essa economia não começar a crescer, não gerar resultado desse dinheiro que se imprimiu lá atrás. Então, o remédio que se tomou para curar um Covid da vida, em sentidos financeiros para as economias, gera as crises posteriores, como a gente está vendo aí, todas as taxas de juros aumentando no mundo inteiro, inflação alta no mundo inteiro, rumores de crise no mundo inteiro. E é por conta disso. É como eu falei, é tapar o sol com a peneira, é cobrir a cabeça e descobrir os pés e vice-versa. Não tem como. E esse movimento dos bancos centrais acaba gerando as crises posteriores. E esse movimento é chamado de quantitative easing, que são as grandes injeções de dinheiro no mercado. E em grandes crises é quase que inevitável fazer essas grandes injeções de dinheiro. Os Estados Unidos já fizeram 4 ou 5 grandes injeções de dinheiro ao longo da sua história, absurdas. E em todas as crises, por exemplo, em 2008, eles fizeram a maior injeção de dinheiro da história também, mais que toda a história deles anteriores. E agora eles injetaram nessa crise do Covid mais que em toda a história deles, junto. Então, assim, veja que cada vez tem que se injetar mais dinheiro, imprimir mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e esse dinheiro vai perdendo o poder de compra, né? E esse é o quantitative easing. E aí aqui eu faço a seguinte pergunta: como esse processo tem ocorrido atualmente? Por que esse processo ocorre? Por causa do fim do padrão ouro, né, que aconteceu ali no governo Nixon dos Estados Unidos, lá em 1971. Até lá, tinha um acordo de Bretton Woods que todos os bancos do mundo inteiro precisavam ter a mesma quantidade de moeda em dólar e ouro resguardada ali nos seus bancos. Eles precisavam, por exemplo, os Estados Unidos precisavam ter a mesma quantidade de ouro para imprimir dólar. Então, se ele quisesse imprimir dólar, ele teria que ter aquele mesmo valor daqueles dólares que ele imprimisse em ouro ali dentro das suas reservas financeiras, dos seus bancos. E por isso, a partir do governo Nixon, que eles já tinham imprimido muito, que eles tinham necessidade de imprimir tanto dólar que eles não conseguiam mais ter aquela quantidade de reserva de ouro, eles resolveram acabar com isso. Então aquela questão, a moeda tem lastro, moeda tem lastro, moeda tem lastro, a moeda tem um lastro até a confiança das pessoas durarem naquela moeda. Por exemplo, o dólar. Por que é a moeda mais segura do mundo hoje? Porque é uma moeda que as pessoas mais confiam atualmente. Em algum momento isso pode mudar. Pode mudar para uma outra moeda física, pode mudar também para uma criptomoeda, como muitos esperam por aí. E então não existe esse lastro mais hoje em dia. Por isso que hoje se pode imprimir moeda por ter direito, claro, com o resultado de muita inflação nas economias, isso é inevitável. E o dólar americano, como é a moeda de reserva do mundo, a gente tem que estudar como ela ocorreu, essa desvalorização. Para você ter ideia, ela já perdeu 97% do poder de compra, ou seja, pela inflação, de 1913 até aqui. E isso que os Estados Unidos é um país de baixa inflação. Agora aqui no Brasil, para você ter ideia, de 1994 até hoje, a nossa moeda já perdeu 95% do poder de compra, em um período muitíssimo mais curto de tempo, né? E para falar da próxima grande crise, nós temos aqui alguns dos maiores entendedores de finanças e de crises do mundo, né? O Ray Dalio, esse do meio, que é um dos maiores investidores do mundo de todos os tempos,
autor do livro Princípios, um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Robert Kiyosaki, que ele fala do fim do dólar no livro do Second Chance. Eu acho muito interessante esse livro, eu acho muito interessante tudo que ele fala ali. O Robert Kiyosaki, para quem não sabe, é o maior educador financeiro do mundo também, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, Negócio do Século XXI, e por aí vai, inúmeros livros, um dos maiores palestrantes do mundo também. E também temos ali o Michael Burry, ele que é um dos protagonistas relacionados no filme A Grande Aposta. Ele é um cara que entende muito bem sobre crise. Ele fez fortuna com a crise de 2008. Ele ganhou 750 milhões de dólares na crise de 2008. Ele é retratado muito bem ali no filme da Grande Aposta. E é um cara que fala sempre sobre isso no Twitter dele, sai sempre matérias deles aqui nos blogs e jornais brasileiros sobre o assunto de investimento. E ele está dizendo que a maior crise de todos os tempos vai ser essa próxima, por conta da grande injeção de dinheiro que o governo tem feito, que fez aí na pandemia, para a expansão, para ajudar a população, né? E o Ray Dalio também falou que vai ser a maior crise de todos os tempos, e também o Robert Kiyosaki. Então são três grandes referências, né? Um dos maiores investidores, um dos maiores educadores e um dos caras que fizeram fortuna aí prevendo crise. E para falar mais sobre isso, eu trouxe aqui mais esse outro conteúdo. Veja só, dívida global atinge recorde de 305 trilhões com alta liderada por China e EUA. É muito dinheiro, né? 305 trilhões. Isso aí foi a alta decorrente aí da pandemia. E veja essa matéria aí também do Valor Econômico. Dívida global atinge recorde de 305 trilhões com alta. Mesma matéria em veículos diferentes que eu peguei. Então, assim, é preocupante mesmo. As dívidas mundiais sempre vão aumentar mesmo por conta da inflação e por conta dessas injeções que vão sendo cada vez maiores de moeda, de dinheiro, que vão gerando as novas crises. O remédio que se toma para controlar uma crise é o veneno que se gera as próximas crises. E para isso, né, para a gente falar da próxima grande crise, ultimamente se ressaltou bastante sobre o grande reset financeiro, que é o grande reinício do capitalismo. De onde surgiu esses comentários sobre o grande reinício do capitalismo? Um dos últimos fóruns econômicos mundiais, né, realizados há 3, 4 anos atrás, em que se falou ali, em que se reuniu os grandes empresários do mundo inteiro, os grandes banqueiros do mundo inteiro, os grandes governantes do mundo inteiro, para se discutir o capitalismo e os rumos da economia global. Nesse grande reinício foi discutido lá dentro do Fórum Econômico Mundial, primeiro, a criação de uma moeda única, a globalização da economia, registro de todas as transações financeiras realizadas no mundo inteiro. E é um processo que pode realmente ser agregador para a economia, uma moeda única global, um processo de transações mais fáceis, mas que, claro, é muito polêmico, né? Isso pode acontecer, inclusive, com uma criptomoeda. Quem sabe um Bitcoin, um altcoin também, trazer esse processo de unificação das moedas globais, da utilização de moedas globais. Mas é um processo muito difícil e talvez muito distante. Mas esse comentário de grande reset gerou um grande burburinho nos últimos anos. E é um processo bem difícil. Depois veio aí a pandemia, veio grandes crises e ainda não aconteceu nada relacionado a esse processo de unificação de moeda, de registro de todas as operações e transações, que poderia ser algo benéfico, ou talvez até não, algo muito difícil de prever. Mas até hoje parece que seria algo bacana assim. E seria essa a próxima grande crise? Não teria nada a ver com um grande reset. Mas, porém, se acontecer realmente uma grande crise em que todas as moedas percam quase que todo o seu poder de compra, pode ser que sim, haja essa unificação, esse globalismo de utilização de algo único, de todas as transações financeiras registradas em algo único. E esse é um processo muito parecido com o que as criptos fazem hoje, que elas buscam fazer hoje. E muitos defensores das teses das criptos defendem essa tese, que em algum momento as pessoas vão perder a credibilidade nas moedas atuais que utilizam e vai utilizar as criptomoedas, que têm as criptomoedas muito mais segurança, muito mais resguardo que as moedas atuais que nós utilizamos. E esse seria o reset do capitalismo.
Porém, né, temos que entender o que podemos esperar para os próximos anos. A realidade é que não temos algum vislumbre disso. Por quê? Porque nós já estamos com as bolsas muito baixas aqui no Brasil, no mundo inteiro, as taxas de juros dos países lá em cima, não está com esse momento de expansão, que a gente chama de momento expansionista muito grande. A gente não está vendo alguma bolha no mercado financeiro, os ativos muito altos, e a gente não está vendo um processo muito especulativo no mundo inteiro. O que a gente está com um grande temor é de agora, né, as taxas de juros estarem muito altas e as economias estarem em recessões, não estarem crescendo, não estarem expandindo. E esse é um processo que gradativamente, se não quebrar um grande banco, não quebrar uma grande instituição financeira, não vira um efeito em cadeia. E pode ser controlado, pode se ir dando pequenas doses de remédio para as economias, abaixando lentamente as taxas de juros do mundo inteiro e assim reaquecendo as economias quando as inflações estiverem controladas, quando esse efeito das altas injeções de moedas que os governos fizeram no mundo inteiro pararem de surtir com o tempo. E antes do Covid, sim, havia sim as bolsas muito altas. Eu trouxe aqui como exemplo, as bolsas estavam nos recordes históricos de todos os tempos no mundo inteiro. Até por isso as bolsas caíram tanto, porque estavam muito altas. Agora, quando já estão baixas, não tem muita margem para cair. Elas caem muito pouco. As economias não estão em tanto momento expansionista como a gente viu lá quando a gente puxou todo aquele histórico de economias no mundo inteiro que geraram crise, que tiveram crise. Agora, as bolsas estão realmente baratas. Então, se cair, se tiver um grande estouro de alguma crise, vai ser algo que não vai também derrubar tantos mercados no mundo inteiro. Então, assim, não está com tanta previsão. Mas, se os governos não controlarem também esse aumento brusco, altíssimo das taxas de juros que a gente está tendo atualmente, pode ser que gere uma recessão global e não controle. Mas, claro, não é essa perspectiva que a gente está tendo agora. Eles precisam realmente controlar. Mas como a gente pode se beneficiar dessas crises? Você deve estar se perguntando, né? Porque elas podem ocorrer a qualquer momento. E esses qualquer momentos, né, que a gente fala aqui, são chamados de cisne negros. Cisne negros são eventos completamente imprevistos, como as crises financeiras, que eu listo aqui, né? E também são completamente explicáveis e fáceis de se explicar depois que já aconteceram. Muito fáceis, né? Você falar, poxa, a Covid a gente podia ter esperado que um dia pudesse acontecer alguma coisa assim, como é que a gente nunca se preveniu? 11 de setembro, como é que a gente não teve uma segurança maior, né, contra esses terroristas? A gente realmente consegue entender depois que acontece, muito fácil de explicar, mas antes a gente nunca consegue prever. E são eventos que mudam completamente o rumo da história, ou da humanidade, daquele país, daquela cidade, ou a própria vida pessoal. Por exemplo, o 11 de setembro, o Covid, em termos globais, também a morte de um parente próximo que afeta a nossa vida pessoal, evento totalmente improvável, depois a gente consegue explicar e que muda a nossa vida para sempre. O diagnóstico de uma doença grave, a mesma coisa. Até, desculpa pelos exemplos que eu trago aqui, que são eventos trágicos, né? Mas que são retratos de crises e eventos totalmente improváveis, cisnes negros que acontecem na nossa vida. Da mesma forma, acontecem em momentos muito bons, o ganho de um prêmio na loteria, são eventos totalmente improváveis, depois a gente consegue explicar e que também mudam totalmente a nossa vida. E é assim, né, que a gente entende o que são crises. A gente não consegue prever. Porém, se elas acontecem ou se elas não acontecem, a gente não consegue prever, mas a gente consegue se precaver. Por quê? Porque com todas as crises vem oportunidades, vem aprendizados e vem desenvolvimento de diversos setores. Oportunidades, comprar bolsas na baixa ou rendas fixas pagando muito dinheiro. Aprendizados, o que a gente aprendeu com a pandemia da vida, com as guerras mundiais, a gente aprendeu muita coisa. Hoje a gente fazer reunião por Zoom, pela internet, é totalmente normal. As pessoas não precisam estar plugadas, conectadas pessoalmente muitas vezes. Isso quase ninguém conhecia anteriormente. As grandes guerras geraram grandes revoluções positivas também para a humanidade, na ciência, na educação, na saúde.
A descoberta da penicilina na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, desenvolvimento de diversos setores, veja na pandemia, os setores de tecnologia como evoluíram. Claro, as crises trazem muito mais efeitos negativos para as pessoas do que positivos, mas nós podemos sim nos beneficiar. Como podemos nos beneficiar no mercado financeiro? A primeira forma, por meio do mercado de opções. O mercado de opções nada mais é do que contratos que você realiza ali na bolsa para garantir o preço de compra ou de venda de um ativo futuramente. Você quer comprar uma ação hoje a R$10 e vendê-la a R$10 daqui a um mês, você consegue mesmo se desencadear uma crise. Proteger de crise no mercado financeiro é uma ferramenta muito interessante. Se acontecer de explodir uma crise, você consegue vender ou comprar ativos futuramente pelo preço que você quiser, desde que você tenha opção desses ativos ali dentro da sua carteira. Então é muito fácil, basta você sempre comprar opções, ter opções dos seus ativos e aí utilizar esse mercado. Além disso, comprar ações com fundamentos muito bons. Você comprar ações de empresas que têm fundamentos especulativos, empresas que você acha, não, tá só barata, vou comprar porque tá baratinha, vou comprar porque tá de graça, vou comprar. E não tiver fundamento por trás, as empresas vão ser as primeiras a cair. Já as empresas com melhores fundamentos, elas vão, além de caírem menos, elas vão ser as primeiras a se recuperar no momento de alta. Por quê? Porque são empresas muito sólidas, são empresas muito fortes, que já passaram por inúmeras crises e se resguardaram, se protegeram e aprenderam com todas elas, por isso elas são sólidas até hoje. Comprar nas baixas, lógico, né? E aí existem inúmeras técnicas para comprar na baixa. Uma delas é ter dinheiro em caixa, tenha bastante dinheiro em caixa, em ativos de liquidez, além da sua reserva de emergência, que é muito importante você montar, tem ali 20%, 40%, 50% da sua posição em renda variável em renda fixa de liquidez diária. Isso mesmo que eu estou falando. Se você quiser, tem até 50% da sua posição de renda variável, mesmo se você for um investidor extremamente agressivo, em ativos de liquidez diária, como de renda fixa. Para que quando a bolsa cair, você pega esse dinheiro de liquidez diária, de renda fixa, quando a bolsa despencar, você compra ela lá na baixa. Imagina quem comprou a bolsa lá, 60 mil pontos, a bolsa subiu para 100, chegou a estar 130. Então essas pessoas ganharam muito dinheiro. E faça um bom asset allocation. Asset allocation nada mais é do que uma boa diversificação de carteira. Aquelas pizzas de investimentos que as corretoras montam com diversos ativos, diversas classes de investimentos presentes ali na sua carteira de investimentos. O asset allocation, segundo a teoria moderna de portfólio, obtida aí por prêmios Nobel de economia, ali há 30, 40 anos atrás, aponta que uma boa carteira não é uma carteira com só uma classe de ativos, é uma carteira com várias e várias classes de ativos, para se obter uma carteira que eles chamam de eficiente, que é uma carteira que extrai o melhor de cada produto presente ali para ter um bom retorno. E para finalizar, eu trago aqui um presente para você, um brinde, para você que acompanhou aqui até o final. Esse é meu livro, que eu trago de graça aqui para você aqui no link da descrição. 101 perguntas e respostas para o investidor de sucesso. É um e-book que eu compilei aí, perguntas que eu me fiz ao longo de toda a minha trajetória como investidor, que eu respondo para você aqui. Ele serve tanto para quem é iniciante quanto para quem é avançado no mundo dos investimentos. Tem muita coisa que até as pessoas mais avançadas se perguntam, se debatem até hoje, não acham respostas por aí. Por isso eu compilei tudo aí para agregar na sua vida financeira e trazer retorno para você. Eu espero que esse conteúdo tenha agregado na sua vida financeira. Eu espero que ele possa te ajudar, que esse conteúdo possa te beneficiar. E compartilhe se você gostou desse meu conteúdo com alguém da sua família, algum amigo que você costuma falar sobre investimento, que assim você vai ajudar essa pessoa, vai me ajudar também. Então, por isso eu conto com você, para expandir o meu trabalho, que esse é o intuito, ajudar as pessoas a investirem melhor e se livrar de problemas, como esse que eu apontei para você, de crises financeiras. Então, eu conto contigo, conte comigo também. Te vejo no próximo momento, no próximo vídeo. Até lá!